Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos nós, amém, irmãos? Meu nome é Paulo Henrique e nós vamos para a aula 6 do primeiro capítulo de Mateus, amém? Estamos chegando ao final do primeiro capítulo e já vamos entrar no segundo capítulo. A gente tem mais uma aula, talvez a aula 7 ainda, para a gente fechar. Ou não, talvez terminemos hoje, vamos ver como é que vai ficar nesses 20 minutos aí que você está comigo. Se você ainda não orou, dê um stop na aula e faça sua oração, peço para que Deus fale ao seu coração, aproveite e ore por nós também, para que Deus fale ao nosso coração. Já terminou a oração? Voltou para a aula? Então vamos continuar então. Nós estamos aqui agora em Lucas, capítulo 1, versículo 46 ao 56, espero que você já tenha lido, né? Então se você não leu também, pode dar um stop e leia. Leia o primeiro capítulo de Lucas todo, leia o primeiro capítulo de Mateus todo, pelo menos isso. Certo? Nós vamos ver o Magnificat de Maria. Quando a gente vai lá para Mateus, você vai ler, fala da genealogia de Jesus seguindo José, ele fala rapidinho ali, 1 ou 2 versículos sobre Maria e já conta a história de José. Então aqui, Lucas, ele faz a genealogia de Jesus por Maria. Então ele tem um enredo anterior até a genealogia, ele conta bem essa história de Maria com riqueza de detalhes, por isso nós estamos usando os capítulos de Lucas para a gente poder preencher a história do primeiro capítulo de Mateus, a fim de que você entenda melhor. Nossa classe é Evangelhos Sinóticos, então Mateus, Marcos e Lucas a gente vai usar continuamente os 3 juntos, mas o nosso fio condutor vai ser Mateus, ok? Então vamos ler lá comigo o Magnificat de Maria, tá certo? É um dos 4 cânticos de exaltação que nós encontramos no Evangelho de Lucas. Diz assim: disse então Maria, logo após Isabel. A aula anterior nós falamos sobre a exaltação de Isabel, né? O cântico de Isabel, né? Quando Maria chega na casa dela. E aí sim que a Isabel termina, começa a Maria. Maria fala assim: a minha alma engrandece ao Senhor. Essa expressão, a minha alma, é como se fosse a Maria plenamente. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. É interessante que Maria, ela sabe que Deus é o Salvador dela. Ela sabe que ela precisa de um Salvador. Ela sabe que sem Deus ela está perdida. Tá certo? Ela tem completa noção disso. Deus é o meu Salvador. Porque atentou na baixeza da sua serva, na pequenez. Tipo assim, Deus olhou, prestou atenção em uma menina da Galileia, né? Sem reconhecimento social, sem reconhecimento religioso, atentou na pequenez, no tamanho ínfimo da sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome, e a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. E aqui ela cita 3 aspectos de adoração ao Senhor. Ele é poderoso, ele é santo e misericordioso, né? Grande, e ela é chamada de bem-aventurada. Desde agora todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, mas não por algo que ela tenha nela mesmo, não é dela, mas porque me fez grandes coisas o Senhor. Ela é bem-aventurada pelo que o Senhor fez por ela, ela tem total noção disso. Porque ele é poderoso, o santo é o seu nome, e a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento dos seus corações, depois dos tronos os poderosos, e elevou os humildes, encheu de bens aos famintos e despediu vazios ricos. Auxiliou a Israel, seu servo, recordando-o de sua misericórdia. Falou como falou aos nossos pais, para com Abraão e a sua posteridade para sempre. Se tem alguma coisa de boa nessa história, se alguma coisa de boa Maria para contar, é porque o braço do Senhor agiu. O braço do Senhor agiu valorosamente, dissipou os soberbos nos pensamentos, depois tronos poderosos, elevou os humildes. E é isso que Jesus ele vai fazer, tá certo? As pessoas soberbas vão ficar confusas, os poderosos serão abatidos e os humildes serão exaltados, ok? Então, ela já começa ali, nesse cântico de Maria, profetizar um pouco do que o Senhor está fazendo, enchendo de bens os famintos e despedindo vazio os ricos. Não porque o Senhor tem a predileção aos pobres que aos ricos, isso não é real. Porque para o Senhor todos nós somos pobres, do que Jesus vai falar logo em Mateus 5, é bem-aventurado os pobres de espírito. Aqui o Senhor está falando
de algo bem mais, ele fala assim, bem-aventurados que têm fome de justiça. Então aqui é bem mais do que faminto de comida e bem mais do que ricos de dinheiro. Tem muita gente pobre de grana, mas que ela é soberba, é rica, e tem muita gente rica que reconhece a sua falência espiritual e sua dependência de Deus. Então aqui tem algo muito mais profundo nisso tudo, amém? Então nós temos ali o Magnificat de Maria. A gente sabe muito pouca coisa de Maria, a gente não tem, vou pegar aqui o passador, a gente não tem muitas informações, detalhes sobre o caráter de Maria, mas esse Magnificat de Maria, ele fala algo muito profundo sobre Maria. O que a gente tem mais da história de Maria é sobre a tradição. A Bíblia ela não cita detalhes, mas o que ela cita nos traz, nos joga à luz que a gente vê ali uma menina muito forte, uma menina além de muito forte, muito comprometida com o Senhor. Ela é realmente, e a gente vai ver que o Senhor faz todas as coisas corretas, óbvio. Tipo assim, ele escolheu Maria porque era a pessoa adequada, indicada para ser a mãe de nosso Senhor Jesus. Você não tenha dúvida disso. Não havia outra menina em Israel antes nem depois que pudesse fazer aquilo como o Senhor escolheu Maria. Ele viu graça nela para fazer aquilo. E nesse Magnificat a gente vai ver isso. Quer ver? Olha só o que a gente vê nesse Magnificat. Quando a gente lê assim, passa desapercebido, né? A gente lê, legal. Mas olha só, vamos destrinchar o Magnificat de Maria. Aqui, destrinchando ele. Não está passando. Ali, opa, Magnificat de Maria. Comparando com outras passagens bíblicas, né? Tipo assim, o que Maria faz na sua oração, ela ora a palavra. Maria, ela não faz uma oração, ora o que está no seu coração. Lógico que isso estava no coração de Maria. Mas Maria, ela cita várias passagens do Antigo Testamento. Isso mostra que Maria, a gente falou no início da aula passada, de receber a palavra, de gestar a palavra, de dar à luz a palavra, de deixar a palavra crescer e ser moldada pela palavra, né? A gente pode fazer esse tipo, mas existe algo que não é um tipo, existe algo que é um fato, é algo que a gente não discute. Maria amava a palavra de Deus e Maria conhecia a palavra de Deus profundamente, de tal modo que quando ela ora, de tal modo que quando ela adora, de tal modo que quando ela louva, o que vem dos lábios dela é a palavra de Deus. Então, no versículo 46 e 47 que acabamos de ler, é o Salmo 103, versículo 1. No versículo 48, 1 Samuel 1:11. Versículo 49, nós temos uma junção de Salmo 22, 3, 71, 2, 22, 89, 18, 99, 3, 103, 1. O versículo 50, 103, 17. Versículo 51, Salmo 44, 3, 98, 1, Isaías 53, 1. Versículo 52, Salmo 89, 10, Jó 12, 19. Versículo 53, 2 Samuel 22, 18, Jó 5, 11, Salmo 103, 5. E versículo 54, Salmo 98, 3, 147, 2 e 19. Essa é Maria. Então Maria, menina, Galileia dos gentios, não era esposa de sacerdote, mas ela amava a palavra de Deus e a conhecia profundamente e aguardava guardava a palavra no seu coração. Ela meditava nessa palavra, então de tal modo que ela guarda. Então isso é muito importante para cada um de nós, porque às vezes nós lemos pouco a palavra de Deus. A gente acha que isso não é tão importante, que a gente não precisa conhecer passagens bíblicas, memorizar passagens bíblicas, a gente não precisa memorizar, a gente não precisa ficar decorando. Olha, eu não sei se você precisa memorizar, eu não sei se eu sei que eu preciso e eu sei que Maria precisava. E aí eu vou dizer para você que se Maria precisava decorar passagens bíblicas, eu acho que tem uma boa indicação para você fazê-lo também. E quando a gente for ver Jesus na tentação, que a gente for falar lá de Jesus na tentação no deserto, toda vez que Jesus responde a Satanás, ele utiliza passagens de um livro no Antigo Testamento, que é Deuteronômio. A gente vai ver isso quando chegar lá. Então, se Jesus sabia as passagens do Antigo Testamento e as tinha de cor, se Maria as tinha de cor, eu e você temos que saber a Bíblia de cor. Senão ela é inteira, óbvio, né? Mas nós precisamos guardar a passagem. Então, leia na sua casa, quando uma passagem fala ao seu coração, anota numa agenda. Vamos voltar àquela época de ficar escrevendo? Então escreve numa agenda, lê aquelas palavras, decora, memoriza aqueles versículos. Não para decorar, apenas para saber de cor, mas para que quando surge uma situação, aquilo te venha à mente e você se agarre na promessa do Senhor. Porque, como nós já lemos,
Para Deus não há impossíveis, amém? Se Ele falou, Ele vai cumprir. E aí nós temos a palavra dele, amém? E ainda podemos dividir o Cântico de Maria em 4 partes. Uma parte onde ela enaltece a Deus porque Ele fez por ela, uma moça de nascimento humilde. As ações de graça e louvor, que é santo é o seu nome, poderoso, misericordioso. A misericórdia 51, 53, a misericórdia é vista mais claramente quando em contraste com a severidade de Deus. E 54, 55, a misericórdia de Deus é o cumprimento de sua promessa. Esta que alcançada ainda hoje a todos os cristãos. Essa, então, é extensiva a todos nós. Amém? Então, a gente ainda pode dividir o Canto de Maria em 4 partes. Vamos, então, agora voltar ao nosso texto de Mateus, ok? A gente leu, a genealogia está de 1 a 17, e agora a gente volta lá para Mateus 1, 18 a 24. É o anúncio do anjo a José. O anjo vai anunciar a José. Agora a história está mais completa, né? Se você ler só Mateus, fica faltando uns elementos. Então, como a gente fez isso, a história está mais completa. Então, Deus vai lá, fala com Maria, e eu acho até que talvez tem uma tradição que diz que José vai até com Maria à casa de Isabel. Outras dizem que José arranja a caravana para que Maria vá até a casa de Isabel, mas não vai com ela, a despede sozinha. Mas chega logo depois do que a gente tem aqui em Mateus 1, 18 e 24. E aí a gente tem um anúncio, o anjo anunciando a José, e a gente vai ler aqui agora, amém? Então vamos lá. Eu vou mudar outra tela que está com a letra maior e aí divide, melhor para mim, isso aí, e divido em 2 partes. Vamos ler primeiro até o 21. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada, a gente já falou, com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Ou seja, até aí tudo bem, vocês já entenderam. Acabou. Mateus não vai falar mais de Maria agora, nesse momento, vai falar de José. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, vamos lá, para a gente poder entender o que a gente está lendo. Né? Então, a gente já falou sobre o que é desposada, já falamos que eles não haviam coabitado e ela estava grávida pelo Espírito. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. E ele ponderava nessas coisas. Eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas, não hesites receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ponto. José não queria abandonar Maria. Quando a gente lê assim, o problema é que nós estamos a 2000 anos do fato, então a gente não está entendendo. Às vezes para a gente é diferente. José ia terminar o noivado, não funcionava assim. Porque quando a menina estava desposada com um rapaz, com um homem, ela praticamente estava casada, ela só não morava na mesma casa e não tinha uma vida sexual com essa pessoa, não coabitava com ele, né? Não tinha vida sexual. De resto, ela estava casada. Se por acaso esse homem ou esta mulher morressem nesse período que estavam prometidos um ao outro, o que ficava vivo era tratado como viúvo, para entender. E para terminar esse compromisso, era preciso um divórcio. Então, quando José deseja deixar Maria, José ele tem 2 modos de fazê-lo. Ele pode fazer um processo judicial, público, e aí, no mínimo, ele exporia a Maria a uma vergonha tremenda, e na pior das hipóteses, Maria poderia ser condenada ao apedrejamento. Nesse momento que a gente está vivendo na Galileia, isso não seria o mais provável, tá certo? Talvez ela não fosse apedrejada, ela está na Galileia. Então talvez ela não fosse apedrejada, mas com certeza ela seria muito humilhada e iria destruir a vida de Maria. Então o que José poderia fazer? A segunda opção de José era fazer um divórcio particular entre ele, ela e os seus pais. Ali uma coisa entre as 2 famílias. Desse modo, então José estava ali ponderando nessas coisas. Ponderando nessas coisas o quê? Ponderando nisso. Que história é essa que um anjo entrou na casa de Maria? E, que história é essa que o anjo falou para ela que... Porque não tinha, isso estava muito fora. José não imaginava, José não estava pensando nisso. José não cogitava isso. A história era muito fora
do contexto. Então José ficou na dúvida, José estava pensando sobre isso e pensando como deixá-la secretamente. É muito interessante que José é um homem justo. Chesterton fala sobre isso e fala das virtudes cristãs que andam sempre em pares. E a justiça é uma delas. A justiça sempre anda com seu par, que é a misericórdia nas Escrituras. Então, se José é justo, ele também é misericordioso. Essa é a virtude cristã. É a justiça com a misericórdia com a justiça, né? Chesterton vai falar dessas virtudes loucas que são separadas pelo mundo e elas se tornam vícios terríveis, né? Então, se você pega uma pessoa que é justa demais e não é misericordiosa, ela pode ser cruel. Por outro lado, se você pega uma pessoa misericordiosa demais que sacrifica a justiça, ela é laxista. Então, o justo é misericordioso e essa é uma virtude cristã e Deus vai criando esse equilíbrio em nosso coração e José não era diferente. José era justo e misericordioso, ele queria fazer o certo, ele não ia ficar com ela, né? Até aquele momento, então, Maria cometeu um erro. Ele não está aceitando essa história, né? Mas ele queria fazer aquilo de tal modo que ela ficasse protegida, ele não queria que ela sofresse demais, vamos colocar assim, ok? Enquanto ele pensava nisso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, José da tribo de Davi, e a gente já falou isso a respeito de Maria também. Não temas, não hesites em receber Maria, tua mulher. Maria já é tratada pelo anjo como esposa dele, ó, tua mulher, ela só está desposada, mas dentro desse contexto, isso era muito sério, certo? Não é igual um noivado que, não terminei o noivado, deixa esperando no altar. Não tem esse negócio de deixar esperando no altar, não. O desposado ali já só não tem a vida sexual, como eu estou falando, tá certo? Porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. E aqui ele está dizendo para José, olha, ela vai dar à luz um filho. E você vai pôr a ele o nome de Jesus. Porque naquela sociedade era um direito do homem dar o nome ao filho. Lembra que Zacarias é quem dá o nome a João? Se você for ler lá depois João Batista, você vai ver isso. Zacarias é quem dá o nome a João Batista. E aqui ele fala, e você vai lhe pôr o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Vamos ler? William Hendricks fala isso aqui sobre salvação, tipo assim, e aí está falando do que Jesus vai fazer, né? E eu achei isso bem legal, porque às vezes a gente reduz demais o conceito de salvação, né? E aí, naquele contexto ali, ser salvo, significa ser emancipado do maior de todos os males, que é a culpa, a corrupção, o poder e o castigo do pecado. Ser salvo é isso. Ser emancipado do maior de todos os males. Receber a posse do maior de todos os bens. Né? A gente, quando é salvo, também recebe a posse do maior de todos os bens. Né? A gente recebe o Senhor, né? A gente passa a ser do Senhor. Né? Como Jesus vai falar depois, ele fala assim, eu e o Pai habitaremos em vós. Então, nós somos... Não tem comparação o que o Senhor nos dá. Mas o outro detalhe, o terceiro detalhe eu acho mais tremendo, é que ninguém pode ser salvo de algo sem que também seja salvo para algo. Muitas vezes nós pensamos em salvação como ser salvo do inferno. Ser salvo do inferno. Olha, você precisa ser salvo do inferno. E essa é uma redução muito ruim, porque a nossa salvação não é ser salvos do inferno. É verdade que a salvação, nós somos salvos da ira do Cordeiro, é o que a gente vai encontrar lá em Apocalipse. É verdade isso, não estou discutindo isso. Mas nós não somos salvos para isso. Quando a gente também lê em Apocalipse, nós descobrimos que nós somos salvos para ser reinos e sacerdotes. Nós fomos salvos para o Senhor, nosso Deus. Então nós não somos salvos só de algo, nós somos salvos para Deus. Isso é maravilhoso, tá certo? Então, quando fala aqui que Ele salvará o seu povo dos pecados deles, então Ele salvará a gente para Deus. Isso não tem como a gente explicar, amém? 22. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Mateus ele usa muito essa expressão porque, como a gente já falou, Mateus está escrevendo para os judeus, então toda hora ele vai lá e faz uma recapitulação do que foi dito no Antigo Testamento, a fim de que entendessem que Jesus estava cumprindo as profecias. E o que ele está dizendo? Uma passagem lá de Isaías diz assim, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono,
fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem ele pôs o nome de Jesus. Essa profecia que a gente encontra ali, está no 23, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, está lá em Isaías. O contexto ali de Isaías é importante, porque existem profecias que ela tem duplo cumprimento, tá certo? Então, naquele momento lá, uns 700 anos atrás, acho que é Acais, agora, vamos lá, 700 anos atrás, rei de Judá. O que aconteceu? O rei de Israel, a gente já falou sobre isso, o povo de Israel estava dividido em dois reinos, o reino do sul e o reino do norte. O reino do sul chamava Judá, o reino do norte chamava Israel. O rei de Judá era Acais. Se estiver errado, depois a gente escreve na descrição. O reino do norte, o reino do sul, Judá, era Acais, o reino do norte, Israel, era Peca. Peca se juntou com o rei da Síria. E eles queriam invadir Judá, e eles queriam acabar com a linhagem davídica de Judá, porque Acais, ele é da linhagem davídica, ele é descendente de Davi, e ele queria acabar com a linhagem davídica. E aí Acais, o Senhor envia Isaías para que Isaías vá até Acais e peça a ele, fala assim, olha Acais, confia no Senhor, que o Senhor vai te livrar de Peca e do rei da Síria, esqueci o nome dele, acho que é Remaías, não sei, vai te livrar do rei de Peca, vai te livrar dele. E aí Acais, ele não queria muito esse negócio de confiar no Senhor, a verdade é que Acais queria confiar na Assíria, não é Síria. Israel estava com Síria, e Acais queria fechar a mesma aliança com a Síria. E aí ele fala assim para Isaías, não, livre de mim ficar provocando Deus, dando trabalho para Deus, não precisa de sinal nenhum, não, para com isso. E aí o que acontece? Isaías, cheio do Espírito Santo, percebe que Acais está dando uma de João sem braço, né? E aí, movido pelo Espírito Santo, ele fala assim, poxa, Acais, já não te basta, você vai ficar importunando Deus, ficando ainda fazendo Deus perder o tempo dele? Então, Isaías vai e manda o sinal que Acais deveria pedir, e Acais não pede, e aí Isaías fala que é eis que a virgem conceberá e da luz dará um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Para muitos, pode ser que exista um contexto onde talvez um filho de Isaías, ou talvez um filho de Acais, uma criança que fosse nascer naquele contexto de uma jovem que fosse virgem naquele momento, ou seja, no próximo período de 9 meses, antes que ele saiba discernir o bem e do mal. Então existe uma aplicação histórica pontual para aquela situação ali de Judá e de Israel, de Acais e de Peca. Existe. Mas o que Mateus, e aqui agora é o anjo, tá certo? Agora é Mateus, o que Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, está falando aqui em Mateus 1, versículo 22 ao 23, é que essa profecia também tem um cumprimento. Ela também era uma profecia messiânica e esse pedaço dela apontava para Cristo. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Amém? O nome da criança, você fala, mas o nome de Jesus não é Yeshua, não é Jesus? Como é que seria Emanuel? Na verdade, o nome ali ele tem muito mais a ver com a significância da pessoa, é aquilo que a pessoa é. Então, Jesus, ele é o Deus conosco. Ele seria conhecido por o Deus conosco. E é isso que Jesus é, ele é o Deus conosco. Amém? Então, é mais ou menos isso. E ali no versículo 25, nós temos um ponto de tensão de interpretações entre os cristãos protestantes e os cristãos católicos, que ali no versículo 25 diz assim, contudo não a conheceu, e contudo José não a conheceu, não conheceu Maria. Na verdade, essa expressão conhecer não teve relação sexual com Maria, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Então ali a gente entende que esse versículo está dizendo que enquanto Jesus não nasceu, José não teve relações sexuais com Maria. É isso que a gente entende desse versículo. Tá certo? Então a gente entende que após o nascimento de Jesus,
José e Maria tiveram uma vida normal, que não é pecado, não havia nenhum pecado. José era casado com Maria. Isso não faz da Maria menor, como a gente já falou aqui o tempo todo. Não existe isso. Como eu falei, às vezes o erro é a gente colocar onde ela não pretendia estar, e o outro erro é a gente colocar lá onde ela não deveria estar. Então, o que a gente tem ali é que, segundo a gente entende, é que depois Jesus nasceu, Maria então teve uma vida normal com José, e nós cremos que Maria teve filhos com José, e alguns desses são chamados de irmãos de Jesus, Adelfos, não Anepos, e aí quando chegar lá, a gente fala sobre isso, os irmãos de Jesus. Amém? Queridos, Deus te abençoe. Eu acho que é legal a gente também aprender isso daí com José, porque Maria, o anjo entrou na casa de Maria. O anjo entra e aí não tem como discutir com uma visão de um anjo. Mas José teve só um sonho, ele estava dormindo e ele teve um sonho. Mas aquilo foi tão forte no coração de José, que José não ousou duvidar. Outra coisa que a gente aprende com José e que é muito importante para cada um de nós é esse equilíbrio entre ser justo e misericordioso. É importante que a gente aprenda isso. A gente falar a verdade com graça, né? Tipo assim, às vezes fala, eu só falo a verdade, mas não tem graça na verdade que você fala. Né? Eu só falo graciosamente, mas não tem verdade. Então, aqui a gente encontra um homem que tem uma característica que fala muito para a vida cristã, fala muito do povo de Deus. Nós precisamos ser justos e misericordiosos. Nós precisamos ser misericordiosos, mas justos. Nós não podemos sacrificar nenhuma das duas coisas. Nós não podemos ser misericordiosos abrindo mão da justiça, não podemos ser justos abrindo mão da misericórdia. E José nos ensina como fazer isso. E ele fazia de algo que a gente coloca ali, ele ponderava em seu coração como seria. Acredito que José começa ali a deitar e começa a falar com o Senhor. Senhor, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou deixar Maria? Como é que Senhor, me mostra o caminho para que eu possa fazer isso de modo que eu proteja Maria ao mesmo tempo? E aí Deus então vai e fala com José. Então, se você está numa situação dessa, eu queria te encorajar a colocar diante de Deus aquilo que você pretende fazer, as decisões que você tem a tomar, onde você não precisa abrir mão da justiça em nome da misericórdia, onde você não precisa abrir mão da misericórdia em nome da justiça, porque no Senhor há equilíbrio em todas as coisas. Amém, meu irmão? Que Deus te abençoe. Tenha um dia, uma noite abençoada em nome de Jesus. Amém? Um abração.